A cidade dos Estados Unidos, onde água contaminada não permite nem escovar dentes. Autoridades de Michigan declararam estado de emergência para pedir a moradores como medida de precaução que não consumam a água que chega às suas casas pelos canos, nem mesmo para cozinhar, lavar vegetais ou escovar os dentes. Olha que triste, né? A autoridade de Michigan declararam estado de emergência para pedir a moradores de Benton Harbor como medida de precaução que não consumam água que chega às suas casas pelos canos, nem mesmo para cozinhar, lavar vegetais ou escovar os dentes. Uma nova crise de água potável afeta o país mais rico do mundo. A autoridade de Michigan emitiram há algumas semanas uma declaração de emergência para pedir aos moradores de Benton Harbor, cidade a poucas horas de Chicago, nos Estados Unidos, que, como medida de precaução, não consumam água da torneira, seja para cozinhar, lavar alimentos ou escovar os dentes. E a medida pode valer pelos próximos 3 anos, pelo menos. Isso se deve à quantidade de chumbo usada para fabricar as tubulações que conduzem a água até as residências. Existem milhões de canos de chumbo em operação nos Estados Unidos. Desde 2018 foi descoberto que os níveis de chumbo na água de Benton Harbor estavam mais elevados do que permitido para o consumo humano. E apesar disso, só agora nós reconhecemos para usar... pessoal, aí aqui está toda a explicação, porque a matéria jornalística é longa. Mas, pessoal, isso é triste, porque a minha suspeita é que no futuro, água potável seja muito cobiçada no futuro. Eu espero que eu esteja errada, né? Mas agora, de quem é a culpa? Se a culpa foi de uma empresa privada, a empresa privada tem que ser processada e condenada a pagar indenização por danos morais, e a empresa privada tem mais é que se ferrar. Mas de quem é a culpa? Eu quero saber. A minha pergunta é: de quem é a culpa? Essa que é a minha pergunta. De quem é a culpa? Porque eu gostaria que existisse uma máquina de ficção científica que transforma a energia elétrica em água. É verdade, eu gostaria que existisse, mas não existe, né? Só em desenho animado. A cidade dos Estados Unidos onde água contaminada não permite nem escovar os dentes. Olha só o problema que isso causa, pessoal. O culpado tem que ser processado e condenado, porque a natureza não iria criar esse problema na água. E porque eu duvido mesmo que a natureza seja culpada ou que a natureza simplesmente do nada ia contaminar a água. Eu duvido mesmo. Tem algum culpado. Quem é o culpado? Uma empresa privada? Governo? Quem é a culpa? O culpado tem que ser condenado. E as pessoas cúmplices da culpa deveriam ser presos na cadeia. Porque isso prejudica muitas pessoas, criando uma crise hídrica. Olha só, mas para muitos na cidade, os problemas para resolver a crise hídrica de Benton Harbor vão além do debate sobre financiamento e tem a ver com dados demográficos. O culpado tem que ser condenado, pessoal, porque isso
Olha só quantas pessoas foram prejudicadas. Ó, no entanto, a diretiva nunca inclui qualquer exigência para remover canos de chumbo que já estavam em uso. Olha só, mesmo neste ano, uma revisão da regra de chumbo e cobre foi lançado e permanece em espera. Essa revisão de 2021 ainda não incluía o meio para eliminar gradualmente os mais de 10 milhões de linhas de serviço de chumbo que permanecem em funcionamento nos Estados Unidos desde Betanzo. Ó. Por esta, ó, água. Embora inicialmente se acredita que o chumbo seria prejudicial apenas em grandes quantidades, pesquisas realizadas ao longo dos anos mostram que qualquer nível de metal na água pode ser altamente nocivo aos humanos. Por essa razão, em 1986, os Estados Unidos proibiram o uso de canos com material, apesar de que algumas cidades como Chicago se apressaram em usar tudo o que tinham em seus armazéns antes de a regulamentação entrar em vigor. Proibir o uso de canos com o material faz bem, porque leis proibindo de empresas privadas e governo de utilizar materiais que no futuro vão ferrar com a população. Porque tem que ser criado leis para proibir que materiais que vão prejudicar os outros sejam usados. Porque olha só quantas pessoas são prejudicadas.